Oi! Seja muito bem-vinda a esse nosso espaço seguro. Eu sou a Duda, sou psicóloga clínica e por aqui tenho o propósito de ajudar você a viver mais leve, livre e segura de si pelo mundo, aprendendo a ser o seu lar de aconchego emocional aonde você estiver. Hoje nós vamos falar sobre a dor de se sentir atrasada na vida. Então já pega o seu chazinho e encontra um lugar confortável para refletir, porque talvez o episódio de hoje seja para você. Muitas mulheres que passam pelo consultório chegam com a dor da comparação, de achar que em comparação com outras pessoas estão atrasadas, de que nessa fase da vida já deveriam ter realizado X e Y na vida, né? E o que eu percebo é que muitas vezes com as redes sociais a gente acaba acreditando que a gente está atrasado o tempo todo, né? Assim como a gente tem aquela sensação, a FOMO, né? O Fear of Missing Out, porque a gente vê uma pessoa na praia, uma pessoa na festa, uma pessoa estudando e trabalhando e se mostrando nas redes sociais. E a gente acha que a gente deveria estar fazendo tudo isso ao mesmo tempo, né? Isso gera uma ansiedade. Então, da mesma maneira que a gente vivencia isso quanto a atividades, a gente também vivencia isso quanto a planos de vida, né? O que acontece é que as pessoas elas estão em fusos diferentes de vida, em momentos de vida diferentes. E chega uma hora da vida em que a gente realmente não consegue medir o que é progresso, o que é estar adiantado, o que é estar atrasado, porque cada pessoa fez uma escolha de vida diferente, né? Enquanto a gente está, por exemplo, na escola, na faculdade, quando todas as pessoas têm mais ou menos o mesmo caminho de vida, às vezes essa questão da comparação, ela fica um pouco mais forte e justa, porque a gente está se comparando com a mesma trajetória, os mesmos, enfim, o mesmo contexto. Ainda assim, eu diria que é injusta, porque nós temos temperamentos diferentes, condições, famílias diferentes, condições diferentes, né? Mas é algo muito mais presente e compreensível de acontecer quando a gente está nessa fase. Só que depois, quando a gente ramifica a vida e cada um faz as suas escolhas, essa comparação, ela fica muito mais injusta com a gente, né? Porque não tenho como me comparar com uma pessoa que não tá medindo o progresso com a mesma régua que eu, né? Ter esse sentimento de que a gente está num ritmo atrasado dói, porque a gente começa a se criticar, a se pressionar, e o processo de descoberta de vivências se torna algo muito mais aversivo, porque a gente não curte a jornada, a gente acaba só pensando no fim, sem considerar o quanto a jornada nos faz crescer, nos traz aprendizados. Essa comparação social que existe só de uma linha de chegada, de a gente colocar todas as pessoas na mesma régua, ela é muito injusta com a gente. Uma reflexão que a gente pode ter é o que para você é sucesso, o que para você é o objetivo que você deseja, né? E às vezes a gente se compara até com objetivos que versões nossas anteriores tinham de vida. E às vezes aquela versão não tá nem mais atualizada e a gente quer alcançar uma coisa que uma versão nossa algum dia já quis, mas que hoje já não faz nem mais sentido. Então olha ali como é disfuncional o nível de comparação que a gente se coloca. Então realmente a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é: qual é a minha régua de sucesso, de progresso? Quais são os meus objetivos? O que eu quero para mim? Não o que outras pessoas querem para mim. O que eu quero para minha vida? Porque às vezes a gente cai também nas comparações sociais, nos deverias sociais e culturais, né? Então esse questionamento é muito importante para a gente se apropriar da nossa jornada e da nossa vida. Eu acho importante a gente também perceber quem são essas pessoas que a gente está se comparando, né? Porque a comparação, ela pode nos levar tanto para cima quanto para baixo, né? Se eu uso a comparação para começar com os pensamentos de mas então eu não sou boa, eu nunca vou chegar lá, eu não tenho condições,
Essa é uma forma de relacionamento com os nossos pensamentos que leva a gente para baixo. Mas a forma da gente utilizar a comparação de uma maneira funcional é a gente identificar quem são essas pessoas que a gente está admirando, com quem que a gente está se comparando, para que a gente identifique o que nessas pessoas eu admiro e como eu posso desenvolver isso na minha vida também. Existe uma maneira de eu vivenciar isso também? Não necessariamente da mesma maneira, mas de eu me aproximar disso. Então, essa é uma pergunta que faz com que a gente se relacione com a comparação de uma maneira um pouco mais saudável. E agora eu queria trazer para vocês um texto que guiou a minha vida por muitos anos. É um texto de origem desconhecida. Não sei quem escreveu, mas agradeço essa pessoa porque esse texto me ajudou bastante. Eu vou ler para vocês. Alguém se formou aos 22 anos, mas esperou 5 anos para conseguir um bom trabalho. Alguém se formou aos 30, mas já trabalhava em sua área desde os 18 anos. Alguém se tornou empresário aos 25 e morreu aos 50, enquanto outro se tornou dono do seu negócio aos 50 anos e viveu até os 90. Alguém ainda está solteiro aos 40 anos, enquanto outra pessoa se casou bem jovem. Todos neste mundo trabalham com base no seu fuso horário. As pessoas ao seu redor podem parecer estar à sua frente, alguns podem até parecer estar atrás de você, mas todos estão executando sua própria corrida em seu próprio tempo. Não os inveje e não os zombe. Eles estão no fuso horário deles. E você está no seu. A vida se resume em esperar o momento certo para agir, então relaxe, você não está adiantado, você não está atrasado, você está no tempo certo, você está no seu tempo. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico arrepiada, porque quanto mais a gente olha para a nossa própria vida e se compara com as nossas versões anteriores, a gente reconhece o tanto que a gente evoluiu no nosso tempo, no nosso fuso, da nossa maneira. É muito importante a gente registrar e comemorar os nossos progressos. Às vezes a gente está olhando tanto para frente e para os outros que a gente deixa de reconhecer tudo que a gente caminhou, de olhar para aquela versão nossa lá do passado que não tinha isso que a gente tem hoje, né? E dizer para ela, olha onde a gente chegou. Com todos esses desafios que a gente passou, com todas essas habilidades que a gente teve que desenvolver no caminho, olha só o tanto que a gente andou. Parabéns por ter caminhado até aqui, parabéns por a gente ter chegado juntas aqui de mãos dadas, passando pelos momentos mais difíceis e os mais felizes também. Olha onde a gente chegou. Não sei se você já fez esse exercício de pensar, por exemplo, 1 ano atrás, no mesmo dia de hoje, onde você estava? Com quem você estava? Qual era a sua situação atual? Você gostaria de estar naquele lugar lá de trás, com aquela sua versão lá de trás? Você percebe o tanto que você evoluiu? E evoluiu, não, aqui eu não quero dizer só em conquistas, em adquirir coisas ou progredir no trabalho. Eu tô querendo dizer do quanto você aprendeu, se desenvolveu habilidades e mesmo com os desafios aprendeu algo novo, aprendeu uma nova maneira de agir. Afinal, a gente tá aqui para crescer e se desenvolver. A gente veio para esse mundo para desenvolver habilidades e ajudar outras pessoas a desenvolverem também, né? Então, comemore mais essas conquistas ao invés de só olhar para a vida do coleguinha e se comparar com a vida dele, né? E às vezes quando a gente está tão focado na nossa vida, não dá nem tempo da gente olhar e se comparar com como tá a vida do outro. Então eu quero que a gente cada vez mais foque na nossa vida, nos nossos objetivos, naquilo que a gente quer construir pra gente. E aqui eu não tô falando de uma maneira egoísta, de não, só vou olhar pro meu umbigo. Não, é da gente realmente ter objetivos, que podem ser inclusive objetivos conjuntos, né, de contribuições que a gente quer fazer, mas que a gente consiga enxergar um propósito, consiga caminhar na nossa linha dos nossos propósitos, não na linha do outro. E aqui eu queria também trazer o exemplo
de algumas pessoas que tiveram uma história bem interessante e que talvez isso também te inspire. Eu queria trazer que a J.K. Rowling escreveu os livros do Harry Potter. Ela lançou o primeiro livro dela aos 32 anos, depois de anos como mãe solo, vivendo dificuldades financeiras e até depressão. E, inclusive, ela levou bastante tempo para conseguir ter a publicação dela, né? Desde criança ela adorava escrever, só que ela trabalhou em vários empregos antes de realmente se dedicar para a escrita, né? Ela estava passando por problemas bem difíceis quando ela começou a escrever e ela até passava por sentimentos e pensamentos de se sentir fracassada, e no meio de tudo isso veio a inspiração, a ideia do Harry Potter. Ela escrevia em cafeterias enquanto a filha dormia no carrinho e, pasmem, o livro foi rejeitado por 12 editoras até finalmente ser aceito por uma pequena editora. E a decisão só foi tomada porque a filha do editor leu o manuscrito e insistiu que queria saber mais da história. Então, olha só como a gente tem que focar nos nossos projetos, acreditar nos nossos projetos, não se deixar levar pelos fracassos. Se é uma coisa que a gente realmente quer na nossa vida e a gente sabe o impacto que isso vai ter no mundo, a gente precisa acreditar nos nossos sonhos, porque se a gente não acreditar, quem que vai, né? Então, olha ali, né? Muitas vezes o fracasso ou essa sensação de atraso pode ser um sinalizador de algo que precisa ser desenvolvido, né? Ou de algo que a gente precisa trabalhar um pouco mais, aprender um pouco mais para de fato conseguir fazer. Se você se sente atrasado em relação a um objetivo que você mesma tem, que não é comparação com os outros, talvez isso possa levantar um questionamento de, eu sei que eu quero muito isso, mas quais são então as maneiras de eu me aproximar disso? Existe alguma coisa que eu ainda não fiz que eu poderia fazer? Às vezes é uma oportunidade para a gente testar um caminho novo, um caminho diferente. Então a gente precisa abraçar os aprendizados dos desafios. Receber um não significa que é o fim de uma história, né? A gente pode começar uma história a partir daí também. Até tem uma frase de uma artista, da Marina Abramovic, que diz: "Quando você me diz não, esse é apenas o começo." Então, como muitas vezes os fracassos que a gente considera como fracassos, aqui eu coloco fracassos bem entre aspas, vocês não estão enxergando que eu estou fazendo as aspas, mas estou fazendo as aspas. Porque o que é fracasso? Como a gente pode definir o que é fracasso e o que é sucesso também, né? Porque às vezes um fracasso nos leva a um aprendizado que faz com que a gente chegue ainda mais longe. É muito importante a gente sair dessa dualidade de bom ou ruim e enxergar as situações apenas como elas são, situações. Tem uma história que eu gosto muito de contar para os meus pacientes, é a história do conto chinês, que diz que existia um camponês que ele tinha um cavalo, e ele amava aquele cavalo, e um dia esse cavalo fugiu, e todas as pessoas do bairro vieram falar: "Nossa, que ruim, que pena que o seu cavalo fugiu", e ele, talvez é ruim. Daí então esse cavalo voltou para casa trazendo vários outros cavalos, e daí todo mundo foi falar: "Nossa, que maravilhoso! Que ótimo que agora você tem mais cavalos." Ele talvez. Então, um dia o filho dele foi tentar domar um desses cavalos e ele caiu e quebrou a perna. E daí todas as pessoas foram falar: "Nossa, que ruim que seu filho quebrou a perna." E ele talvez. E depois teve uma guerra e foram convocar as pessoas para a guerra e não convocaram o filho dele porque ele tinha quebrado a perna. E todo mundo: "Nossa, que bom que ele não teve que ir." E ele, talvez. Então, eu gosto muito desse exemplo pra gente colocar as situações em perspectiva. Muitas vezes a gente não sabe para onde uma situação pode nos levar quando ela acontece, né? E é muito importante a gente enxergar a vida com abertura, com curiosidade, para ver onde os eventos da vida vão nos levar.
Um outro exemplo que a gente pode levar em consideração nessa questão do tempo de cada um, né? É o exemplo da estilista Vera Wang. Ela, antes de começar sua carreira como estilista, ela já tinha sido patinadora artística, jornalista de moda e depois de começar sua carreira aos 40 anos, ela se tornou uma das designers mais famosas do mundo, referência em vestidos de noiva. Então, nunca é tarde para a gente se reinventar, né? Então, às vezes a gente fica, não vou começar uma faculdade agora porque já tá tarde. Mas se é algo que você deseja fazer na sua vida e você tem um planejamento para isso, o tempo vai passar de qualquer maneira. Então, se a gente sabe e tem consciência da importância disso pra gente, é ótimo a gente poder se voltar para isso que faz nosso olho brilhar, que faz o nosso coração bater mais forte. Aqui, a gente precisa saber com muita clareza, estar muito centrado para saber o que faz sentido pra gente conseguir aos poucos desenhar a nossa vida da maneira personalizada que a gente quiser. A gente pode criar a vida do jeito que a gente quiser. Por que eu vou estar me comparando com a vida da outra pessoa se eu posso criar a vida do jeito que eu quiser? Passinho após passinho, buscando referências, buscando modelos para a gente, né, se construir a partir disso, buscando contatos que nos ajudem a entender como criar essa vida que a gente deseja. Contatos não só de pessoas físicas, mas às vezes a gente aprende muito com contatos online, com aulas de pessoas que a gente considera referências. Então nunca é tarde demais. Não deixe os seus sonhos para depois só por essa sensação de achar que está atrasada. Não existe atraso se a gente está se comparando com a própria régua, porque você está no seu tempo. E muitas vezes são essas curvas da vida que mais nos trazem repertório, né? Às vezes uma vida linear faz com que a gente não tenha muito enriquecimento de recursos, de histórias, porque a gente não veio só aqui para essa vida para se sentir bem, a gente veio aqui para sentir bem, para experimentar todos os sabores que a vida tem para nos oferecer, né? Então, se a gente puder viver isso, viver essas curvas da vida e aprender com elas, isso vai ser repertório e história para contar no futuro. Então, agora um convite para a prática, ao invés de se perguntar, será que eu estou atrasada? Talvez a gente possa se perguntar, o que eu quero plantar na minha vida agora? O que eu quero viver na minha vida? Como que eu posso honrar o meu próprio tempo? Quais foram os meus progressos? O que eu caminhei até agora? O que eu já vivi e já conquistei? Mesmo que não seja validado por padrões externos, o que você considera uma conquista, pequena ou grande? Esse reconhecimento vai ser muito importante para te dar potência para que você alcance novos horizontes. Então, eu queria finalizar esse episódio dizendo que se você sente essa dor de estar atrasada, lembre-se, você não perdeu o trem da vida. Você está exatamente no ponto em que precisava estar para aprender o que você precisava aprender nesse momento. Então, a melhor forma da gente se relacionar com esse momento é o que esse momento tem para me ensinar, o que esse desafio que está aparecendo na minha vida tem para me ensinar para que eu consiga chegar no próximo passo. Quem que eu preciso me tornar para viver esse próximo passo que eu desejo viver? Aproveitem a jornada de vocês. Em algum momento vocês vão chegar nesse lugar, mas é melhor a gente ir por um caminho que seja bonito, florido, gostoso de viver, do que a gente ir por um caminho que está nos torturando, que está nos cobrando, que está nos pressionando. Então aproveitem essa jornada de vida, porque vocês estão no fuso horário de vocês. Eu agradeço por vocês estarem aqui comigo neste momento, neste episódio de hoje. Se esse episódio fez sentido, compartilhe com alguém que talvez também precise desse lembrete. E coloque um post-it na sua geladeira ou em algum lugar que você vê com frequência que diga: você está no tempo certo. Eu desejo um bom dia para vocês e até o nosso próximo encontro.